Vamos começar a aula 6 do curso de Automação Industrial ETEC, da disciplina de Instrumentação Básica, Sistemas de Controle e Válvulas. Bom, nessa aula a gente vai estudar os controladores e elementos finais de controle, natureza lógica do sistema de controle, natureza física do sistema de controle, a instrumentação de controle de processos e vamos ver alguns tipos de válvulas de controle. Bom, começando pelos controladores e elementos finais de controle, a gente tem os controladores, que são aqueles elementos que são capazes de receber um sinal do sensor, fazer a conversão desse sinal em algum sinal que o atuador vai entender, né, podendo mudar essa grandeza, e também ele vai receber a variável do processo, né, que a gente chama de set point. Então, na imagem aqui é possível observar, ó, que nós temos um set point, ó, do SP aqui, que é um valor, né, e o atuador está controlando esse valor, mantendo ele nesse nível pré-estabelecido. O que acontece? O controlador recebe um sinal, uma grandeza física de um sensor que está na malha de controle e atua no controlador a partir desse set point, mantendo esse valor constante. E aí a gente vai ver agora os atuadores, né? Os elementos finais de controle. Então a gente tem um sensor, que a gente já viu nas outras aulas, né? Pode ser um sensor de temperatura, um sensor de pressão, um sensor elétrico, né? Ele vai receber esse sinal e vai atuar no sistema através de um elemento final de controle, que pode ser uma válvula, por exemplo, para controle de vazão, pode ser um motor elétrico, por exemplo, para acelerar ou para reduzir a velocidade de uma esteira elétrica, numa esteira de processo, né, que está carregando algum produto. Pode ser uma resistência elétrica também, pode mudar uma temperatura, né, ele pode aquecer ou resfriar o fluido ou o líquido que ele esteja controlando, né, a temperatura que ele esteja controlando. Então, por exemplo, no caso da resistência, o sensor lê a temperatura do processo, manda isso para o controlador faz a conferência entre o valor que deve ser estabelecido e o valor que está sendo medido, e aí ele vai fazer esse controle, ele manda um sinal elétrico para aumentar ou não a temperatura no sistema. Como exemplo, né, de um processo, a gente tem aqui o controle, mas esse aqui é o controle humano. Então o que acontece? Como a gente estava citando o exemplo, né, eu tenho um sistema aqui, ó, que é um trocador de calor. O que o trocador de calor faz? Ele recebe água fria, a água fria passa por dentro do trocador de calor. Por dentro desse trocador de calor você tem um tubo, uma tubulação interna, por onde passa o vapor. Então o que acontece? O vapor entra, passa por dentro do trocador de calor, por dentro desses tubos. Externamente a esses tubos você tem água fria e o calor do vapor é perdido para a água fria. Logo, a água fria vai aquecer e vai sair uma água mais quente. Então a temperatura da água vai aumentar e em função da perda de calor do vapor. E aí a gente tem um sistema de controle. Nesse caso, o controle, ó, é um controle humano. Então eu tenho lá o sensor de medida, que é a mão do operador. Ele vai receber isso aí. Você vai ter o controlador, que vai fazer uma comparação com o valor do set point, ou seja, ele vai perceber se está quente ou está frio o suficiente para um determinado processo, e ele vai atuar. Como que ele vai atuar? Numa válvula de vazão, abrindo ou fechando a válvula. Então, se ele acha que a saída de água quente está com uma temperatura muito baixa, ele aumenta a vazão de vapor, a água vai aquecer mais e ele vai ter a resposta do sistema com uma temperatura mais quente, até ajustar a temperatura que ele quer, ou seja, o set point.
certo? A ideia da instrumentação básica é criar dispositivos elétricos, eletrônicos e mecânicos que façam esse trabalho de uma forma mais eficiente e mais precisa. Então, os primeiros sistemas de controle consistiram em instrumentar, né, o processo. Então, a gente vê aqui que a gente já tem um atuador, tem um sensor. Porém, esse sistema de controle ainda era controlado pelo operador. Então, o operador ficava próximo à linha e ele fazia esse controle. Então, ele observava lá a leitura da temperatura, via se a temperatura estava baixa ou alta e atuava na válvula. Apertava um botão, a válvula abria ou fechava, aumentando ou diminuindo a vazão. O próximo passo da evolução dos processos de controle, né, foi um sistema mais elaborado. O que acontece? A gente tem protocolos que vão fazer esse sistema, essa medição. Então, no caso aqui, a gente tem o sensor, tem o atuador, tem uma comunicação entre o sensor e o atuador através de cartões, que são cartões de entrada e cartões de saída. O cartão de entrada vai ser o cartão que vai receber o sinal do sensor. O cartão de saída é aquele que vai devolver depois do controlador a resposta para atuar sobre a válvula. Tem um sistema de alimentação, tem um cartão de controle principal e tem um supervisório aqui que faz esse controle. Então, o operador ele observa o sistema, seta qual é o set point e a malha funciona sozinha. Ele não precisa estar aumentando ou diminuindo a vazão. Ele simplesmente ajusta o set point e fica conferindo se os valores são corretos. Isso permite, por exemplo, que uma empresa que atua remotamente, por exemplo, uma usina hidrelétrica que está lá num lugar remoto, né, ele possa ter uma central de controle em um lugar diferente daquele que a indústria está, né? Então, por exemplo, no caso da usina hidrelétrica, você tem sensores, tem atuadores, os sistemas funcionam independentemente e o observador, por exemplo, lá o gerente da empresa, ele fica observando como que essas variáveis vão mudando ao longo do tempo a partir de um set point. Eventualmente ele precisa ter uma demanda de energia maior, ele muda o set point e aí o sistema se autorregula. Nesse caso a gente tem aí uma comunicação analógica em termos de tensão, então é uma grandeza física elétrica, uma corrente elétrica que varia de 4 a 20 mA. Então o que acontece? A temperatura zero é o 4 mA. A temperatura máxima é 100 graus, é 20 mA. Então se eu tiver no meio, por exemplo, 50 graus, eu vou estar lá com uma leitura de 8 mA, que é a metade. 8 não, desculpa. É entre 4 e 8, 12 mA, né? Que vai ser a medida do meio desse sistema. E aqui a gente tem do lado, ó, uma imagem do que o operador visualiza, ó, o sistema de controle que ele visualiza. Então aqui, ó, ele tem as grandezas físicas, ele tem as válvulas, né? Ele tem as temperaturas, todas as leituras que o sensor apresenta, né? E o percentual de abertura da válvula aqui, que é corrigida a partir do set point, ó, tá vendo em vermelho aqui, ó, esse aqui é o set point que o operador visualiza. Então ele coloca lá 130, né, no set point e o sistema se autorregula atuando, abrindo e fechando as válvulas até manter a temperatura em 130 graus. Aí a gente tem a natureza lógica do sistema de controle. A natureza lógica ela pode ser um sistema de controle em malha aberta ou em malha fechada. Como exemplo aqui a gente tem a malha aberta. Então o que acontece? A gente tem que setar um set point. Esse set point é setado num controlador. O controlador manda um sinal para o atuador. O atuador atua no processo. O processo vai mostrar lá num transdutor, vai fazer uma modificação do valor do processo.
e vai indicar qual é o valor lido, certo? Só que ele não tem realimentação, certo? Por exemplo, né, como sistema em malha aberta, a gente tem a máquina de lavar roupas. O que acontece? Ela tem uma programação física. Então você coloca a roupa lá dentro e fala, eu quero uma lavagem leve. Então o que acontece? Ela já tem um set point de água que ele vai jogar lá dentro. Já tem um set point dizendo quanto tempo ele vai bater a roupa, quanto tempo ele vai enxaguar e quanto tempo ele vai centrifugar até o final do processo. Então ele não atua, ele não sabe se a roupa foi bem ou mal lavada nesse processo, ele simplesmente executa essa sequência, né? Aqui a gente tem um link do YouTube, né, para vocês verem uns detalhes maiores desse processo, né, o do processo em malha aberta, com alguns outros exemplos. Por outro lado, a gente tem o sistema em malha fechada. Em malha fechada, o que acontece? A gente seta o set point. O set point é comparado ao valor lido pelo transdutor. Então, por exemplo, a gente setou 130 graus naquele exemplo anterior. O transdutor está medindo 120 graus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no controlador de forma a abrir a válvula para jogar mais vapor no sistema, para que a temperatura saia de 120 e chegue até 130 no atuador, certo? Então o processo vai ter um novo ponto a 130 graus, o transdutor vai ler os 130 graus, vai indicar os 130 graus e aí o sistema vai se autorregular, ele vai parar de variar, certo? Então a gente tem aí a diferença entre o que é indicado e o que é setado, a gente chama isso de erro, né? E o sistema trata de ajustar esse valor, certo? Que é o que o nosso companheiro fazia aqui no controle humano, né? Então ele via qual era a temperatura, comparava com a temperatura que ele queria. Se tivesse frio, ele atuava abrindo mais a válvula, fazendo com que a temperatura da água aqui subisse até a temperatura que ele quisesse. A natureza física dos sistemas, eu posso ter atuadores mecânicos, pneumáticos, elétricos, analógicos, digitais e hidráulicos. Como exemplo, a gente tem o atuador elétrico, que pode ser uma tensão ou uma corrente, né? Uma tensão aqui, uma corrente aqui. No caso daquele exemplo anterior, era uma corrente, né, que varia de 4 a 20 mA. E eu posso também ter um sinal mecânico, né, como por exemplo uma pressão, né? Pressão a gente vai ver nas válvulas de atuação como que ela funciona. Então a gente tem aqui, ó, uma válvula de vazão, né, de controle. Essa válvula ela é operada por um sinal de pressão. Então ela tem um atuador e tem o corpo que faz a medida de vazão. Também, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem fazer o link aqui para visualizar como que essa válvula funciona. Aqui a gente tem um sistema, só que em vez de um sistema de um sinal mecânico, né, de pressão, a gente tem aqui um motor elétrico que faz a abertura e o fechamento da sede da válvula. Então aí eu tenho um atuador elétrico. Então eu tenho, ó, o diafragma da válvula, que vai fazer a transdução do sinal mecânico de pressão em um movimento. Eu tenho um sistema que vai medir qual é a posição de abertura dessa válvula, então ele faz a medição da posição de abertura, e tenho o corpo da válvula, que permite ou não a passagem do fluido através da válvula. Então olha, aqui ó, eu tenho um atuador do tipo agulha, que se ele está mais para baixo, ele não permite a passagem, ou seja, a válvula está fechada. À medida que a pressão diminui, eu tenho um sistema em que o atuador vai subir e vai permitir a passagem do fluido. Aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui tem o sistema, ó. Então a pressão da válvula, a pressão da linha vai movimentar o atuador, que é esse diafragma. A pressão aumentando aqui, ó, vai empurrar a haste para baixo, fechando completamente a passagem do fluido. Se a pressão diminuir, essa haste levanta e permite a passagem do fluido através da válvula. E aí a gente tem alguns exemplos de válvula. Então tem a válvula globo, que é essa aqui, ó, do jeitinho que a gente estava vendo antes, né? Então elas funcionam abrindo e fechando a passagem do fluido.
através de um obturador, né, que é esse sistema mecânico, que se movimenta pelo movimento da haste, certo? Então a haste aqui, o obturador, ele se encaixa nesse assento da válvula, né, permitindo passagem ou não do fluido. Se quiser ver uma animação, tem aqui o link no YouTube. O outro tipo de válvula é a válvula esfera. Então ela tem uma esfera aqui dentro que é movimentada por uma rotação de 0 até 90 graus. Então, se ela estiver nessa posição, o fluido passa completamente. Se ela estiver inclinada, uma inclinação diferente de 0 a 90 graus, no caso aqui 45, ela permite a passagem parcial do fluido. E se ela estiver completamente aberta, ela vai fechar totalmente a passagem do fluido. Novamente, você tem aí uma animação lá no YouTube, que basta clicar no link. A válvula borboleta, né, que aí a gente também tem um giro de 90 graus, né, que ela restringe totalmente a passagem do fluido, restringe parcialmente a passagem do fluido ou mantém o fluido passando totalmente sobre o sistema. E por último, a válvula de diafragma. A válvula de diafragma, ela tem um diafragma aqui, ó, que a haste totalmente levantada permite a passagem do fluido, ou a haste abaixada não permite a passagem do fluido. Então, e aqui temos os vídeos de como essa válvula funciona. Bom, é isso. A gente encerra essa aula. Encerramos também a disciplina, né? Então, façam as atividades, leiam a apostila, estudem e boa prova para todo mundo. Qualquer dúvida, a gente está no chat. A gente já tem os horários marcados. Espero a participação de vocês. Um abraço e até a próxima disciplina.